Amém, amados? Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sobre todos vocês. Estamos aqui mais uma noite para poder cultuar ao Senhor, para poder buscar a Deus. E juntos com você aí, do outro lado, vamos celebrar ao Senhor nessa noite. Bem, estamos aqui com o irmão Dai, com a pastora Josi nesse momento. E vamos começar cultuando ao Senhor, buscando a Deus, orando ao Senhor por mais uma noite maravilhosa, cheia de graça. Sabe? Ser igreja do Senhor não tem a ver com estar em um local, não é num monte, não é em um templo. Ser igreja é estar juntos, tanto presencialmente como você do outro lado aí, todos em um só espírito, buscando ao Senhor juntos, ouvindo a palavra. Nós sabemos que nada se compara ao momento de estarmos juntos em comunhão, mas mesmo distante, precisamos estar unidos em um só propósito, amém? Amém. Então, quero convidar você nessa noite, que está do outro lado aí nos assistindo, a começarmos a orar, a buscar ao Senhor. Apesar de separados pela distância, mas juntos através da oração, amém? Baixe sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa, Deus. Obrigado pela comunhão do Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo prazer de Te conhecer, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada um que nos assiste. Que sejamos unidos, Pai, ligados em um só propósito nessa noite, Deus. Que a Tua graça possa invadir cada lar nessa noite, Senhor. Que as pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito neste lugar, Jesus. Que a unção, que a graça do Senhor, Pai, possa ministrar sobre vidas. Que a Tua palavra fale, aqueça cada coração neste lugar, Senhor. Que o fogo possa arder, Senhor. Senhor, eu oro por cada vida nessa noite, Deus. Cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa, Espírito Santo, que está nos vendo e nos ouvindo nessa hora, Senhor. Eu intercedo, eu oro por essas vidas, Amém, Pai. Obrigado, Deus. Que a Tua palavra aqueça cada coração, Senhor. Assim como aquelas duas pessoas no caminho de Emaús foram tocadas com as palavras de Jesus. Que a palavra do Senhor nessa noite possa queimar e aquecer cada coração, Pai. Possa encher de vida e de fé, Senhor. Aleluia, Jesus. Que Deus amados também estejam orando nesse momento, pastora Josi, irmão Dai. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Nós somos gratos, Pai, por este momento, ó Deus, aqui. Obrigada, Deus, em nome de Jesus, porque como igreja, ó Deus, nós nos colocamos, ó Deus, de pé. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, por quem está, ó Deus, assistindo neste momento. Oramos por pessoas, ó Deus, que neste momento, ó Deus, se encontram, ó Deus, doentes, enfermas. Ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar, ó Deus, a Tua cura. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar, ó Deus, da Tua graça, do Teu entendimento, da Tua paz. Ó Deus, que a paz que excede todo entendimento, ó Deus, possa, ó Deus, encher, ó Deus, o coração de cada um, Pai. Aleluia! Ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, em adoração, em intercessão, Pai, por este povo, Pai. Nós te adoramos, nós te amamos, nós declaramos, ó Deus, o nosso amor, ó Deus, por Ti, Senhor. Aleluia! Obrigado, Pai. Senhor, que as pessoas que estão reunidas, meu Pai, em oração junto conosco, nossos irmãos, seus filhos, que o Seu amor possa ser acrescentado sobre a vida deles. Amém. Que eles possam estar aproveitando a cada momento de comunhão para estar fortalecendo laços, criando laços,
restabelecendo os laços. Senhor, que eles possam não focar no momento de turbulência, mas focar somente em Ti. Que eles possam usar o momento para estar junto com o Senhor, meditando na palavra, reunindo em oração e se fortalecendo na fé, falando de fé, crendo em fé, aumentando a fé, pensando o tempo todo em fé em Cristo, fé no nome de Jesus Cristo, porque tem todo o poder. E por isso te agradecemos, Pai, por essa comunhão, por essa reunião, por nós, pelos nossos irmãos que estão assistindo, que ainda vai assistir, que essa mensagem se espalhe, fé, amor, avançando e crescendo, porque nenhuma turbulência é maior do que estar reunido contigo e com nossos irmãos. Aleluia! Aleluias! Vamos adorar o Senhor nessa noite. Eu convido você que está aí do outro lado.
será teu grande amor. ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. exaltado é, Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. ressuscitou. Só vocês em casa. Aleluia. Para sempre adorado. Ressuscitou. Aleluia. Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Sabe, muitas pessoas, elas só creem se ver algo acontecendo. Mas a Bíblia diz que nós temos que crer para ver o milagre de Deus acontecendo. Deus não te chamou para poder ver, para crer. Deus te chamou para crer. E quem crê, ver o milagre acontecendo. Amém? Então, vamos celebrar nessa noite e acreditar na palavra de Deus. Crer naquilo que foi escrito a nosso respeito. Aleluia. Teu sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Tudo é possível ao que crer. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Aleluia. Você pode se alegrar com o Senhor. Teu sangue é tudo que preciso pra viver. Passa uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Tudo é possível ao que crer. Aleluia. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Eu vou
viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível Para ti, Eu uno a minha fé com tua palavra. lavado pelo sangue eu serei. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível. Para ti, Eu uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, una a sua fé com a palavra de Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Religioso, amor. aleluia. Um pouquinho. Aleluia, Jesus. Levante suas mãos para o alto. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Onde você está, eu quero te convidar a adorar o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluias. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Senhor. Aleluia. Adore o Senhor.
corações. Vem e toma o teu lugar aqui. E se faça o teu querer, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem tomar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Céus e terras se encontram alinhando. Teu plano, O universo estremece, o leão ungiu o trono, o céu e terra se encontram alinhando. o seu plano. O universo, Estremece o leão, ungiu no trono. aleluia. Aleluia. Vem e toma o teu lugar aqui. Ora comigo nessa noite. Vem e toma o teu lugar aqui. Sabe, Jesus disse que o reino de Deus ele não viria de forma aparente, de forma visível. O reino de Deus ele vem de forma invisível. Ele está no meio de nós, está dentro de nós. O governo de Deus sobre a terra é sobre corações, é sobre pessoas que resolveram entregar a vida para Jesus. O governo de Deus é sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Toma o teu lugar aqui. Fala para ele, Senhor, toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. É quando eu digo que se faça a sua vontade, não a minha vontade. Vem e toma o teu É quando eu decido seguir a palavra de Deus ao invés das minhas próprios desejos, minhas próprias vontades. e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e Toma o teu declara que Ele é santo e poderoso. Tu és santo e poderoso Deus. 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 Mais alto. E tu és Santo e poderoso Deus, Tu és santo e poderoso Deus, Tu és santo e poderoso Deus, Tu és santo e poderoso Aleluia. glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Aleluia! Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia! Sabe, amados, você está com fome e sede de Deus? Você tem fome e sede de Deus de verdade? Você quer mais a presença do Senhor? Então fale isso para Ele nessa noite. Declara o teu amor por Ele. Aleluia.
compara ao teu amor. Tudo que eu preciso estar em ti, Jesus, estar em ti, estar em ti. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. Tudo que eu preciso estar em ti, Jesus, estar em ti, estar em ti. É tudo que eu quero, Senhor. É tudo que eu preciso, Senhor. Eu sei que somos um, Senhor. Jesus, é tudo que eu quero, Senhor. És tudo que eu preciso, Senhor. Senhor, eu sei que somos um, Senhor. Jesus, nada se compara, nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. Tudo que eu preciso estar em ti, Jesus, estar em ti, estar em ti, estar em ti. Nada se compara à tua presença. Aleluia. Fala pra ele. Nada se compara ao teu amor. Tudo que eu preciso estar em ti, Jesus, estar em ti, estar em ti. É tudo que eu quero, Senhor. É tudo que eu preciso, Senhor. Eu sei que somos um, Senhor. Jesus, é tudo que eu quero, Senhor. É tudo que eu preciso, Senhor. Eu sei que somos um, Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Deus, pela tua graça. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és o nosso tudo, Jesus. É tudo que nós precisamos é do Senhor, Pai. Obrigada, Jesus, porque nada se compara a ti, Senhor. Aleluias. Aleluia. Amém, amados. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor. Aleluia. Continue em adoração onde você está. Continue bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Porque Ele é santo.
porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso. Não importa onde você esteja agora, mas adore a Ele. Aleluia, aleluia. Declare que Jesus é lindo nessa noite. Declare que Jesus é lindo. Declare que Ele é lindo nessa noite. Renda toda a honra, toda a glória a Ele, toda exaltação. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, Jesus. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele
aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Obrigado, Pai. Eu queria também trazer uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Enquanto eu vou nessa noite ver uma palavra, vou pedir para que o irmão Dai possa orar, para que essa palavra fale o seu coração, para que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida nessa noite e para que ele possa fazer algo novo. Aleluia. Amém? Em meio a esse tempo, que algo novo de Deus possa ministrar sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Irmão Dai, posso fazer uma oração? Amém, queridos. Que nós possamos estar juntos em oração nessa hora, para que essa palavra ela possa nos manter fortalecidos, unidos, ligados, nós possamos estar atentos àquilo que vamos ouvir nessa noite, para que a nossa fé possa cada dia estar sendo fortalecida e edificada. Então vamos orar. Pai, graças te damos. Obrigado por este momento. Obrigado por fortalecer e edificar a nossa fé. Obrigado por nos mantermos unidos como irmãos, unidos no corpo de Cristo e unidos em pensamentos e orações. Que o Senhor possa estar nos mantendo conectados, fortalecidos e ligados. E nós possamos estar juntos como corpo, mas como um corpo vivo, para produzir vida, produzir alegria e produzir paz. Que o Senhor possa nesta noite trazer uma palavra em forma de semente em nossos corações, que ela caia na terra do nosso coração e venha gerar frutos bons para o reino, para que o seu reino cresça, para que o seu reino avance, para que o seu reino alavanque cada dia mais. Nós pregamos que esse ano é um ano de crescimento e multiplicação. E eu vejo tudo isso que se acontece como a terra sendo arada, para que todo o fruto cresça, se multiplique e possa ramificar pelo mundo. Tudo isso que acontece é simplesmente para que possamos estar juntos como igreja, como corpo, exercendo a nossa humanidade, nossa espiritualidade. Amém. Para que as pessoas se mantenham unidas e coladas com aquilo que o reino prega e ensina. Então que nessa noite você possa estar atento para aquilo que o nosso pastor vai falar. Amém? Aleluias. Bem, amados, quantos irmãos ajeitam Aqui está o quê? a câmera também? Está direitinho para poder vocês virar para cá. Vira de cá para mim, por favor. Vou virar. Ok. Pronto. Eu queria hoje teve primeiro eu queria saber as pessoas. Tem como saber as pessoas que estão assistindo aí ao vivo? Ana Cláudia, Vitória. Sejam bem-vindas. Quem mais? Adeval. Adeval, olha aí, o nosso grande amigo. Bruna Tainá. Bruna, beijão. Adriana Santos. Adriana também, um grande abraço. Deus vos abençoe. João Vitor. João Vitor, olha aí. João Vitor, grande abraço, meu irmão. Amém. Eu queria compartilhar uma palavra. Hoje eu ouvi uma palavra e Deus falou no meu coração através dessa palavra. Eu queria compartilhar com vocês. Está em Números, no capítulo 21, versículo 9. Números, capítulo 21. Números 21, capítulo 21. Se você ler a partir do versículo 4, isso foi pelo Facebook, né? Mas sei que pelo Instagram também tem muitas pessoas lá. Karine, quem mais? Ingrid. Isso. Ingrid, eu sei que tem muitos irmãos aí nos assistindo. Robson, grande abraço para todos aí, Deus os abençoe. Que essa palavra fale ao coração de vocês também. É um prazer enorme estar aqui compartilhando. E como eu falei no começo, podemos estar separados de distância, mas juntos em um só Espírito nessa palavra. E eu creio que o Espírito Santo vai fortalecer cada coração e cada família que está em casa aí nos assistindo nessa noite.
E que o Senhor fale ao coração de vocês. Ednei, Thaís, Tati, Rose, é o povo santo aí, ó lá, ó. Todo mundo assistindo, acenando lá. Amém, amém, amém. Feliz em ter vocês aqui. E vamos estar fortalecendo uns aos outros. Amém? Então, se vocês abriram aí em Números capítulo 21, fala uma parte, a partir do versículo 4, onde o povo ele fica murmurando, reclamando diante de Deus, diante de Moisés, que Moisés tirou o povo lá do Egito para poder passar fome. Eles ficam, por que tirou a gente do Egito para poder ficar morrendo aqui no deserto? Pois não há pão, não há água, estamos aqui enfastiados deste alimento miserável, reclamando, murmurando. E com essa situação, aparece um monte de víbora, um monte de serpente, que começa a picar as pessoas e elas acabam morrendo. E o povo começa a rogar para que Moisés possa orar diante de Deus, interceder. E Moisés vai diante do Senhor e Deus traz uma instrução. Aí a partir do versículo 8 diz assim: então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste, e todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Observando esse texto, eu enxergo algumas coisas aqui interessantes. Eu aprendo algumas coisas interessantes. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto aí é que Deus dá uma direção a Moisés. E tudo que Moisés precisa fazer é obedecer a Deus. Acho que o problema de muitas pessoas é a falta de obediência, falta de querer obedecer a Deus. Deus disse para Moisés: faz uma serpente de bronze, coloca no lugar alto, todo mundo que for picado, que olhar para aquela serpente vai ser curado. E Moisés obedece à direção de Deus, obedece à voz de Deus, e as pessoas, quando elas são mordidas, elas olham para a serpente e elas são saradas. Então a primeira coisa que eu percebo aí é que a obediência a Deus e a sua palavra vai trazer provisão, vai te guardar, vai te proteger. Então essa é a obediência. E tem uma palavra bem interessante que o apóstolo Paulo diz e que é muito relevante para os nossos dias. Em Romanos 13, versículo 1 e 2, ele diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Se Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós devemos obedecer às autoridades, e as autoridades nesse momento falam a importância de estar dentro de casa, nós queremos ter a provisão de Deus, queremos ser guardados por Deus, queremos que o Salmo 91 se cumpra na nossa vida, mas a gente não quer obedecer. Então, para que haja uma provisão, uma proteção, eu preciso andar em obediência. E a palavra diz que eu tenho que obedecer. Se as autoridades estão dizendo, fica dentro de casa, não sai para a rua nesse momento de aglomeração, não pode estar aglomerado, precisa prevenir diante da situação do coronavírus que está na rua, então eu preciso obedecer. Foi a primeira coisa que Moisés fez, foi obedecer o direcionamento de Deus. A palavra foi: faça, Moisés, coloca no alto monte, quem olhar vai ser curado. Sabe, a palavra que foi liberada é a palavra que eu preciso seguir. Se Paulo diz que toda autoridade, todo o cargo de autoridade, ele é estabelecido por Deus, e quem se levanta contra essa autoridade está se levantando contra Deus, eu preciso entender que eu estou me levantando contra o Senhor. Então, essa é a primeira coisa que eu percebo, é obediência. Você precisa obedecer a palavra. Você precisa obedecer. Amém. Porque andar em obediência vai trazer coisas boas para a sua vida. Amém. Amém? Segunda coisa que eu percebo é que a sabedoria me ensina
que diante dessa situação eu devo proteger aqueles que o Senhor colocou diante de mim. Nesse momento nós tomamos a atitude de fechar o estabelecimento, não a igreja, porque a igreja não se fecha, a igreja somos nós. Amém. Nós decidimos estar compartilhando a palavra com vocês através das redes sociais, e muita gente acha que isso é falta de fé, sabe? E eu entendo que se precaver não é falta de fé, é prudência, é sabedoria. Noé construiu a arca diante do dilúvio que estava para vir. Não sei se você lembra, mas Jesus, quando ele estava indo diante para a praia para ensinar aos discípulos, disse que várias multidões de locais diferentes estavam vindo. E Jesus disse para os discípulos: prepara um barquinho aí do lado, deixa aí na beira da praia um barquinho preparado, porque se a multidão me apertar, eu corro para o barco. Então Jesus se precaveu. Eu percebo isso. Por exemplo, quando Satanás chega para Jesus e diga a ele para poder ele se atirar lá de cima, porque se ele se atirasse, os anjos iriam guardar. E Jesus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então eu preciso entender que ter fé não significa que eu vou fazer loucura. Eu preciso me precaver. Eu preciso obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, porque isso trará proteção para a minha vida. Uma outra coisa que eu percebo naquela passagem, que Deus manda Moisés levantar a serpente, abra em João no capítulo 3, tem algo interessante. O próprio Jesus diz, João capítulo 3, versículo 14 e 15. João 3, versículo 14 e 15. Enquanto estão abrindo, se os amados quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. A gente estava falando aqui, eu estava lembrando daquele versículo que fala que a fé é um firme fundamento. E quando nós pensamos em fundamento, que vamos fazer sobre a questão de balizas de casas, nós entendemos que fundamento é algo sólido. Então, quando eu penso que a fé é o firme fundamento, é porque a fé me dá um equilíbrio para viver em solidez. E as pessoas nesse momento acabam querendo ter uma fé desequilibrada, querem viver uma fé extraordinária, fora do natural, que é se manter balizado, se manter fundamentado na palavra. Nós sabemos que tudo que está acontecendo aí fora, nós temos que estar com muita cautela sobre cada passo de decisão a tomar, para que nós não possamos querer avançar em um tipo de fé que não é aquilo que vivemos. A fé, ela é o firme fundamento. E se ela é um fundamento, ela me dá estrutura para que eu possa viver uma palavra equilibrada, para que eu tenha equilíbrio. E é isso que nós pregamos sempre, ter equilíbrio naquilo que fazemos. E nesses momentos de decisões aqui demonstramos nosso equilíbrio em Deus e em nossa fé. Amém. Amém. João 3, versículo 14 e 15 diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A serpente, no Velho Testamento que foi levantada, ela tipifica Cristo. Ela simbolizava Jesus, estava falando dele, do Filho do Homem que seria levantado. E o texto de Moisés diz que todo aquele que olhasse para a serpente seria sarado. Sabe? Cristo hoje é a palavra e Jesus são uma só. Sabe, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então quem olha, quem coloca o seu olhar na palavra de Deus, que fica o seu olhar naquilo que Deus diz e não na circunstância, vai receber cura. Quem põe a sua esperança, porque todo aquele que crer nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Todo aquele que colocar esperança em Cristo receberá provisão, receberá livramento, receberá socorro presente na hora da angústia. Tem um texto bem interessante em Hebreus, no capítulo 12, que diz assim, olha, Hebreus 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Como eu posso correr
essa carreira que não foi proposta? Como é que eu posso percorrer aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida? Porque Deus estabeleceu uma carreira para você. Porque Deus estabeleceu um ministério para você e só você pode correr. E Ele fala, como é que eu posso correr? Primeiro, tirando todo o embaraço, todo o pecado da sua vida, tudo que te atrapalha para que você possa correr. Mas como eu vou correr? Ele disse, olhando para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo. Sabe, eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso colocar os meus olhos em Jesus. Muitas pessoas estão entrando em ciladas. Muitas pessoas deixam o problema entrar no seu coração porque elas tiraram os olhos de Jesus e começaram a olhar para a circunstância. Elas pararam de olhar para a palavra de Deus e começaram a olhar para A, B e C, para a vida de pessoas, de problemas, de perseguições, de situações adversas. Tirar o olhar da palavra e colocar o olhar nos problemas vai te levar para um problemaço. Então assim, eu preciso estar com o olhar fito em Jesus. Porque todo aquele que olha para Ele será sarado. Aleluia. Então, diante dessa doença e enfermidade, diante desse vírus que está circulando ao mundo, o que eu preciso fazer é olhar para a palavra de Deus. Olhar para a Escritura, ver os textos que falam a respeito de cura, guardar no meu coração tudo aquilo que foi feito. Sabe, a redenção de Cristo naquela cruz não foi só para comprar você de pecado, mas foi para poder comprar a sua vida de toda doença e toda enfermidade. Obrigado, Deus. Porque o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Tem uma passagem bem interessante de uma pessoa que ele tira o olhar de Jesus e passa por situação difícil. Estamos falando sobre olhar para Jesus. Estamos falando sobre olhar para a palavra, para dar atenção à palavra de Deus, para crer nessa palavra. Crer nessa palavra vai te tirar de problemas. Crer nessa palavra, sabe, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus olha a atitude do coração de fé. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem crê, recebe. Amém. E eu queria ler um texto com vocês. Vamos ler juntos Mateus no capítulo 14. É bom que você possa examinar as Escrituras, ler a palavra nesse momento. Diante de tantas notícias ruins, as pessoas às vezes não param para meditar na palavra. Eu quero te convidar também a meditar na palavra de Deus, a estudar um pouco das Escrituras e conhecer mais do Senhor. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 23, queria que você lesse comigo. Conta a história de Pedro andando por cima das águas. O texto diz o seguinte: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contrário ou contra ele. As ondas estavam para lá e para cá, porque o vento estava muito forte, o vento era contrário. Alta madrugada, dirigiu-se Jesus a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Perceba isso. Pedro sai do barco, coloca o pé por sobre as águas e começa a caminhar em direção a Jesus. Mas quando reparou, prestou atenção no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estende a mão e o segura e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Sabe, amados, esse texto me mostra que os discípulos estavam lá, dentro do barco, no meio do mar lá, uma grande ventania enorme, ao contrário do barco, jogando as ondas para o lado do outro, e os discípulos lá morrendo de medo. De repente, de madrugada, aparece Jesus andando no meio do mar. E aí os discípulos desesperados pensam que é um fantasma, gritam com medo. Jesus fala: não tenho medo, calma, não se desespere, sou eu.
E Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, me faz andar por sobre as águas. Jesus libera uma palavra e diz: Pedro, vem. E Pedro sai do barco, Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas a Bíblia diz que no meio do caminho, Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a circunstância. Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a ventania e começa a olhar para as ondas, sabe? A onda continuava a mesma, não aumentou, não piorou, a ventania não ficou mais forte, era a mesma ventania. O que é que mudou então? Se a onda não mudou e se a ventania não mudou? Pedro tirou o olhar de Jesus, da palavra, do Deus que é socorro, bem presente na hora da angústia, do Deus que é uma torre forte, do Deus que protege, que guarda, que livra, que está com a mão dele estendida. E Pedro começou a olhar para as dificuldades. A nossa vida às vezes é assim. Estamos caminhando, tudo bem, as notícias lá fora são muitas, os problemas são verdadeiros, porque a adversidade é verdadeira. Porque o problema que está acontecendo do coronavírus é verdadeiro. Mas às vezes nós tiramos o olhar, a confiança de Deus que está nos guardando e começamos a colocar no problema, na dificuldade. E as notícias acabam atingindo o nosso coração e a gente passa a ficar morrendo de medo. Sabe, Pedro começa a afundar pouco a pouco, porque a fé do ser humano não perde de vez. Ela vai regredindo, ele vai aos poucos ficando fraco na fé. Tudo isso porque Pedro parou de olhar.